Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Agora a gente vai comentar, na sequência da nossa aula, sobre algumas propriedades de ácidos, né? E algumas classificações. A primeira classificação de ácido que você pode fazer, né, é o que a gente chama de quantos hidrogênios podem ser ionizados. No caso do hidrácido, esse conceito é muito simples. Basicamente, a quantidade de hidrogênios que você tem é a quantidade de hidrogênios a serem ionizados. Então, por exemplo, se você tem ácidos com um hidrogênio, como o HCl, como você está vendo aqui, a gente chama isso daqui de um ácido monoprótico ou simplesmente de um monoácido. Se você tem dois hidrogênios ionizáveis, você vai chamar isso daqui de um diácido, né? Isso é muito importante e muito relevante aí para a gente. Tá? Quando você tem um oxiácido, aí é que tá. A gente só classifica hidrogênio ionizável quando o hidrogênio está ligado ao oxigênio, que é exatamente onde a água vai reconhecer prioritariamente na molécula para poder fazer a reação de ionização. Então, na maioria dos ácidos, oxiácidos no caso, você tem sempre o hidrogênio ligado com o oxigênio. Né? Então você tem aqui o H3PO4, por exemplo, um triácido, né? Todos os três hidrogênios estão ligados com oxigênios. Você tem, por exemplo, o ácido silícico aqui, o H4SiO4, um tetrácido. Alguns oxiácidos aqui, como o monoácido, o HNO3, certo? Podia pensar no ácido hipocloroso aqui, o HClO, um diácido, o ácido carbônico, outro diácido importante seria o H2SO4. A grande exceção é quando você tem o H3PO3 e o H3PO2. Tá? É importante falar que o H3PO3 e o H3PO2, quando você tira um oxigênio em relação ao ácido fosfórico, você não retira o oxigênio que faz a ligação covalente dativa. Essa ligação covalente dativa é importante para estrutura e estabilidade do ácido fosfórico e dos ácidos de fósforo, né, que a gente conhece. Então aí você acaba tendo somente dois hidrogênios ligados com oxigênio, o outro hidrogênio está ligado com um átomo central, formando um diácido. O H3PO2, novamente, você tira um oxigênio que estava ligado ao hidrogênio e o segundo hidrogênio fica ligado a um átomo central, formando o nosso H3PO2, que é o ácido hipofosforoso, que é o monoácido. Então você tem que tomar cuidado com essas exceções, tá? O resto é muito simples, muito tranquilo. Agora, uma propriedade importante de ácido é a questão da volatilidade. Volatilidade a gente conhece, é aquela capacidade que uma substância tem, ou a facilidade com que a substância tem de passar para o estado de vapor. Um líquido passar por um estado de vapor. Então a gente fala que uma substância é volátil quando ela é o quê? Quando ela passa facilmente por estado de vapor. Então nós temos aqui, a maioria dos ácidos são voláteis. São ácidos são ácidos de baixa massa, de pequena massa, são ácidos que fazem em sua maioria dipolo-dipolo, com uma interação. Ácidos menos voláteis, ou seja, são ácidos fixos que têm dificuldade de ter volatilidade, são ácidos mais pesados, como o ácido sulfúrico, que você está vendo aqui, e o ácido fosfórico também. Tá? Agora, tem uma outra propriedade muito importante que a gente vai explorar mais para frente lá no segundo semestre, que é a propriedade de quanto o ácido está ionizado. Tá? Ou quanto, na verdade, um eletrólito, pensando na primeira aula de Arrhenius, está ionizado. Então, a gente chama essa propriedade e a gente associa um número a essa propriedade de ionização, é o que a gente chama de grau de ionização, que conta o número de moléculas que estão ionizadas, no caso de um ácido, ou o número de substâncias, por exemplo, iônicas, que vão ser dissociadas. E a gente divide por todas as moléculas ou substâncias que foram dissolvidas na solução aquosa. Então, se a gente tem esse alfa menor ou igual a 5%, a gente tem um eletrólito fraco. No caso nosso é um assunto de ácido, a gente está falando de ácido. Para esse grau de ionização maior ou igual a 50%, a gente tem um eletrólito forte
E entre 5% e 50% é o que a gente chama de semi-forte ou moderado. Não se preocupa com esse Ka aqui, que é uma coisa que eu já coloquei aí, mas para fazer uma conexão futura com o segundo semestre. Lembra que o K é uma constante de equilíbrio, que vai se conectar com o grau de ionização aqui, ó. Que bonitinho. Tá? Mas isso não é para se preocupar nesse momento. Então, quais são os hidrácidos moderados, né? E fortes e fracos? Nós temos aqui hidrácidos fortes, ácido clorídrico, ácido bromídrico, a setinha aqui apontando, ácido iodídrico. O moderado é o ácido fluorídrico. Os ácidos fracos que a gente tem são o sulfídrico e o cianídrico, são os dois fracos. É de se pensar por que você tem o ácido fluorídrico moderado aqui, a interação mais forte entre o hidrogênio e o flúor. A água não consegue com tanta eficiência quebrar essa interação do hidrogênio com o flúor aí, tá? Agora, para os oxiácidos, a gente tem uma regrinha que é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Agora presta atenção, é número de hidrogênios aqui, ó, ionizáveis, número de hidrogênios ionizáveis. É muito importante lembrar disso. Na grande maioria a gente nem pensa, porque o hidrogênio ionizável, que é aquele que está ligado com o oxigênio, está presente em todos os oxiácidos, exceto, vamos lembrar, no ácido fosforoso e no ácido hipofosforoso, tá? Então, tem que tomar cuidado então para não contar 3 no ácido hipofosforoso. Desculpa, é 3 exatamente no ácido hipofosforoso, e no ácido fosforoso também não contar 3. Quer dizer, no ácido hipofosforoso é contar 2, porque hipo é H3PO2, né? Então, toma cuidado com isso. Você tem que contar no fosforoso, você tem que contar quantos? Você tem que contar 2 hidrogênios ionizáveis. No hipofosforoso, você tem que contar 1. Muito bem. Então, vamos lá. O que a gente vai ter aqui? Aqui, ó, a regra é 4 menos 2 para o H2SO4. O que vai dar? Vai dar um ácido forte. Aí eu estou pegando o perbrômico aqui, também um ácido forte, um ácido moderado fosfórico. 4 menos 3, 1. E aqui o ácido fraco, HClO, 1 menos 1, 0. 3 menos 3, 0. Então a regra é essa. Deu maior ou igual a 2, essa diferença aqui de cima, forte. E deu igual a 1, a gente chama de moderado. Deu igual a 0, a gente chama de ácido fraco. Certo? E a pergunta que fica aí para você pensar: o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso, o que eles são, segundo essa regra? Ambos são moderados, né? Ambos são moderados. Se você tiver dúvida nisso, manda a pergunta para mim. Não entendi qualquer coisa, você manda essa pergunta se você não entendeu, tá bom? Então, é isso. Mais tarde voltamos com mais sobre bases, sobre força de bases, nomenclatura de bases e mais coisinhas aí. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês.